Primeiro que qualquer tipo de violência tem que ser refutada, seja contra quem quer que seja. Eu não posso dizer que sou contra a violência se essa minha posição só diz respeito aos meus pares. Ela tem que dizer respeito, inclusive, ao meu oponente, ao meu adversário. Porque é assim que se constrói a democracia, não é verdade? Agora, os fatos, e o Reinaldo Azevedo, e olha que ele é uma pessoa que combate demais o PT, e foi o cara que cunhou a frase petralha, né? Ele diz o seguinte: qual que está o problema do momento que nós estamos vivendo? Porque antigamente você dizia o seguinte: contra fatos não há argumentos. Agora, contra argumentos não há fatos, porque ainda que você mostre os fatos, em detrimento do argumento, ora apresentado numa discussão, eles não passam a ser relevantes pela conveniência e uma pseudo-convicção que você tem daquela posição uma vez adotada. Então, isso é grave. E os fatos que eu analisei e tenho analisado é que, sem sombra de dúvida, a postura do candidato Jair Bolsonaro é uma candidatura de incitação à violência por tudo que foi citado. A gente não pode achar que é figura de linguagem ou força de expressão dizer que vai metralhar os petralhas. A gente não pode achar que é força de linguagem ou de expressão dizer que vai banir e arrasar com essa vermelhada e que vai transformar o movimento social em enquadramento na lei de terrorismo. A gente não pode achar normal que, por exemplo, a Ku Klux Klan, quem não sabe, acho que é interessante que pesquise, que fez que tinha como objetivo, inclusive, o extermínio dos negros nos Estados Unidos, declare simpatia pela candidatura do Bolsonaro. Que simpatia é essa? Derivado de quê? Qual que é o componente, então, que faz com que eles se assemelhem e que esse projeto seja um projeto que os coloque dentro de um lugar comum? Alguns grupos neonazistas na internet. Então, isso tudo é muito sério. A gente já via traços dessa violência quando a então primeira-dama, ex-primeira-dama Marisa Letícia, estava doente, e declarações, né, desejando, inclusive, a morte dela naquele momento, eram dadas. Na ocasião que a caravana do ex-presidente Lula foi metralhada, declarações que diziam que deveria ter acertado. Olha, é muita coisa que nos escandaliza. Muitas coisas. A Marielle, vê que situação. Nem os mortos não são mais respeitados por alguns grupos e apoiadores do candidato. Então, não há como negar que vem como consequência a postura de quem lidera e o que diz e o que fala quem lidera, que não haverá reflexo entre os seus seguidores. Alguns terão juízo e vão entender que não é bem por aí. Outros não vão levar a cabo. Ora, nós chegamos ao ponto de ver, no dia das eleições, no primeiro turno, uma série de fotografias tiradas em urna eletrônica com a exibição de armas na urna eletrônica. Não dá para compreender. E não dá para achar que isso é menos importante. E nem banalizar. Não pensem que é figura de linguagem, que é força de expressão, que é só para jogar para a galera, porque não é. Na primeira eleição de Hitler, é assim, Hitler, na primeira vez, foi eleito. Ele não tomou o poder de assalto, foi eleito, inclusive, com voto de judeus, viu, Rogério? Primeira eleição que ele foi eleito, eles diziam isso. Inclusive, jornais alemães estampavam: não se preocupe que nós temos uma Constituição forte e a oposição estará vigilante. Capa de jornal alemão. O que aconteceu depois? O nazismo veio e tomou. E não houve mais espaço. O que nós temos que entender que são duas situações colocadas. A primeira é a disputa que há entre projetos políticos, ok? Projeto à esquerda, projeto mais à direita. Agora, há uma terceira colocada, e nem todos compreenderam isso, que é a luta de preservação da própria democracia, porque não haverá direita ou esquerda se não tiver democracia. Se for uma autocracia, não teremos essa disputa de ideias, não teremos o campo das divergências nas redes sociais, não teremos toda essa possibilidade de audiência pública se formos governados por um governo autocrático. Alguém vai dizer: exagero, sua cabeça é piração. Espero que seja. Que, se for daqui 4 anos, nós vamos encontrar de novo para fazer o balanço das nossas escolhas e fazer de novo, novamente, as disputas que nós temos que fazer. Mas, enquanto isso, os sinais estão muito presentes, muito fortes nas ruas e nas redes sociais, e essa violência não é ficção, ela é fato. O que essa audiência propôs foi isso: jogar a luz ao que está acontecendo e que a gente não banalize pensando que isso é natural, que faz parte do processo. Não faz. Olha que eu não tenho nem tanta idade assim, não vi tantas eleições. Eu sou de 78, tivemos uma reabertura da democracia a partir da década de 80, mas todos os processos que eu pude acompanhar, que eu me lembro, Rogério, eu não vi nada tão parecido com o que está acontecendo hoje. Então, isso é grave.